Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar vendo nossa apresentação, mas espero que estejam todos bem. Eu acredito que enquanto a gente estuda biologia, a gente tem muitas dúvidas, a gente observa muitas coisas na natureza, a gente observa cantos diferentes, a gente observa passarinhos cantando, dançando, a gente observa algumas fêmeas diferentes de macho, e a gente surge muitas perguntas que talvez a gente consiga dar luz nesse trabalho. Para introduzir a seleção sexual, eu acho importante a gente lembrar alguns pontos de tipos de reprodução. A gente não vai se adentrar muito, a gente não vai falar sobre as exceções, mas é sempre bom lembrar que existem dois tipos de reprodução. A assexuada pode mudar. A assexuada, que é bom a gente lembrar que na reprodução assexuada a gente tem um único progenitor. Então, a gente tem um único tipo de DNA que vai gerar um clone. Então, há uma baixa variabilidade genética. O que acontece? O indivíduo, por diversos processos, a gente sabe, por exemplo, do brotamento, que acontece com as esponjas do mar, mas aqui eu coloquei um exemplo de, de fragmentação, que é quando que acontece com a estrela do mar, que é quando uma dessas partes é fragmentada e como ela tem um alto poder de regeneração, ela consegue se regenerar e criar um novo outro indivíduo. E aí essa reprodução ela é meio que rápida e simples. Por que eu tô falando isso? Pode passar, Bia. Porque no outro tipo de reprodução sexuada, a gente vai precisar de dois indivíduos. A gente lembra que precisa de um gameta feminino e um gameta masculino. Então, isso não seria fácil e rápido, porque a gente precisa de dois indivíduos. E tem muitas coisas que talvez precisem acontecer para que esses indivíduos consigam trocar o seu material genético. Então, a reprodução sexuada, a gente tem que lembrar que é uma troca de material genético. A gente origina um totalmente novo indivíduo com seu único, com o seu próprio material genético, e isso causa uma alta variabilidade genética que é muito importante para a gente entender a história da evolução. Pode passar. Charles Darwin já falou uma frase no seu livro, na página 256, que é importante para introduzir nosso tema, que é: estamos, porém, somente preocupados com esse tipo de seleção, que eu chamo de seleção sexual. Essa dependente vantagem que certos indivíduos têm em relação a outros do mesmo sexo e espécie, em relação exclusiva à reprodução. E aqui ele já fala de alguns tipos de vantagem que certos indivíduos têm em relação a outros do mesmo sexo e espécie. Pode passar. E aí é o que a gente já coloca como atração existe, acontece. O que acontece que pode ser essa vantagem? O que além de atração pode ser essa vantagem? E agora a gente vai começar introduzindo um pouco, falando um pouco mais sobre Darwin, para conseguir entender sobre o que é a seleção sexual. Então, gente, sabemos que em 1858 a teoria da evolução por seleção natural foi publicada pelos manuscritos do Darwin e de Wallace. A seleção sexual é responsável pela evolução de características que dão aos organismos vantagens reprodutivas. Por exemplo, a foto que a Charles mostrou anteriormente e essa do pavão. A fêmea do pavão, ela só se interessa pelo pavão macho mais colorido. Por isso que é só as vantagens na reprodução. Pode passar. No meio das minhas pesquisas, eu fiquei pensando, mas e antes de Darwin? Não existia nada sobre isso? Pode passar. A gente sabe que antes de Darwin era muito relacionado ao criacionismo, né? Com um Deus maior criando tudo e todos como somos hoje. Mas sabemos que não é bem assim, né? Pode passar. 1000 anos antes de Darwin, esse Abu, que eu não vou nem dizer o nome dele completo, mas ele era conhecido por Al-Jarris. Ele foi um estudioso nascido em 776
na cidade de Bassora, no sul do Iraque. E ele lançou um livro que chama O Livro dos Animais, que é uma enciclopédia que trazia por volta de 350 espécies. E ele tinha os pensamentos muito parecidos com Darwin, que é os animais estão envolvidos numa luta pela existência e pelos recursos, para evitar serem comidos e se reproduzirem. Se vocês forem ler todos esses pensamentos, vocês podem notar que todos eles se assemelham muito aos pensamentos que 1000 anos depois Darwin teria. Por exemplo, os animais sobrevivem para se reproduzir e podem transmitir suas características exitosas a seus descendentes. É muito seleção sexual isso. Pode passar. Apesar de Wallace ter lançado o livro junto com Darwin, ele não concordava muito em todos os aspectos com Darwin. Esses eram os pensamentos de Wallace. Nos seus primeiros estudos, Wallace acreditava que a seleção sexual só se apresentava na escolha do macho pela fêmea, como um fator dominante na reprodução de características sexuais secundárias no macho, relacionadas à beleza, armas de defesa, órgãos musicais, assim como a Shores disse nos primeiros slides. Ele era muito a dança, a luta e tudo mais. E continuando com seus estudos, aí o Wallace meio que considerou que todas essas características faziam parte da seleção natural e que a seleção sexual deveria ser só considerada apenas dos resultados diretos das lutas mesmo dos machos entre as fêmeas, quem sairia o vencedor disso. Pode passar. Já Darwin separava esses dois aspectos de sobrevivência, a reprodução separava os aspectos de sobrevivência e reprodução nos aspectos da seleção natural. E chamou a seleção sexual o processo de escolha de características morfológicas e comportamentais que levavam a um cruzamento bem-sucedido. Ele falava bastante sobre o sucesso da reprodução. Pode passar. Bom, e falando um pouquinho de Darwin ainda, né? Ele falava bastante sobre o sucesso reprodutivo. Então, ele chegou a dizer que os traços anatômicos e comportamentais desses animais, eles influenciavam fortemente no sucesso do cruzamento. E como que acontecia isso, né? Os indivíduos, geralmente, eles iam escolher outros indivíduos do sexo oposto para reprodução. Essa escolha era feita a partir das características que, do ponto de vista dos animais, são interessantes, né, na genética da prole deles. Então, ele dizia que essa escolha era feita por meio do fenótipo. E como assim do fenótipo, né? É bom a gente lembrar que o fenótipo, ele é as características morfológicas, fisiológicas, comportamentais desses animais. E o fenótipo nada mais é do que o resultado da interação do genótipo com o ambiente, né? Então, isso vai resultar numa combinação genética que vai ditar todo o gene da prole daqueles animais. Então, o modo como eles escolhiam os parceiros para reprodução nada mais era do que um investimento reprodutivo, né, para aqueles animais. Vale a pena ressaltar também que nesse meio reprodutivo, geralmente os machos, eles tendem a investir mais na quantidade de fêmeas para reprodução, e as fêmeas, elas investem mais em machos, tipo, em machos que possuam características interessantes para sua prole. E aí Darwin também falava um pouquinho sobre o fato de que para distinguir macho e fêmea era preciso, né, saber um pouco sobre as características sexuais primárias, secundárias e ecológicas. O que são essas características, né? As características sexuais primárias seriam um conjunto de órgãos genitais que permite a diferenciação entre macho e fêmea. Né? E as características sexuais secundárias seriam aquelas adquiridas durante toda a puberdade e ao longo do desenvolvimento hormonal do animal. E quais seriam alguns exemplos de características sexuais secundárias, né? Seriam os pelos, as penas corporais, o timbre de voz, o desenvolvimento corpóreo do animal, como tamanho, cor, entre outras coisas. As características ecológicas seriam ligadas aos hábitos de vida de uma espécie, então o habitat e o nicho ecológico que aquele animal está inserido. E aí, Darwin falava um pouquinho também que após a maturação desses indivíduos, algumas características secundárias, como por exemplo os chifres, os cornos, as garras e a força,
poderiam ser designadas para combate, né? Então, seria meio que uma arma usada para eles ali na reprodução ou na disputa de territórios também. E além dessas características secundárias, existem aquelas características secundárias que mais chamariam a atenção das fêmeas, que está ali flertando com aquele animal, por exemplo, que o Darwin chamaria isso de ornamentos, né? Esses ornamentos poderiam surgir devido a uma preferência arbitrária por algum caractere morfológico. Esse caractere morfológico poderia ser inicialmente aumentado por deriva genética, criando nesse processo, né, uma seleção maior das fêmeas por macho com os ornamentos que para elas seriam apropriados, né. E além disso, né, existem então padrões na seleção, né, e nessa atração e conquista entre os animais. Uma desses padrões, né, e mecanismos de seleção seria o porte físico, né, que é o animal se mostrar imponente, agressivo e forte. Aqui a gente colocou dois GIFs, né, sobre um reality show da MTV, onde dois homens disputam, brigando verbalmente, por uma mulher, no caso fêmea, e no final aquele que se mostrou mais imponente e agressivo ficou com ela. Aqui a gente também tem outros tipos, que é a coloração da plumagem das penas, por exemplo, a sonorização, que a gente tem um videozinho da sonorização no caso dos sapos, a Ingrid vai falar um pouquinho disso também depois. A gente, além da sonorização, a gente tem também o exibicionismo, né, que seria a dança, aquele cortejo pela fêmea. A gente tem a exalação odorífera, que a gente vai mostrar um vídeo depois, e o cuidado parental. Aqui a gente tem um vídeo ilustrativo do desenho da família dos dinossauros, que fala um pouquinho da exalação odorífera. Opa! Ele não está saindo som, mas basicamente ela fala que a Charlene, a filha aí, no caso ela desenvolveu uma glândula que ela solta o odor. E o baby fala que ela tá fedendo. E aí a mãe explica que ela tá fedendo para o baby. Ela só não vai estar fedendo para o macho que vai se relacionar com ela, daí no caso. Aí eles falam que é um macho para a vida toda, mas não sabemos se os dinossauros eram monogâmicos ou poligâmicos. Então é isso, pessoal. E além disso, na reprodução, a gente tem os comportamentos sociais reprodutivos de algumas espécies, né? O que seriam esses comportamentos? Vou citar alguns deles, por exemplo, a monogamia. O que seria a monogamia, né? Seria os animais que possuem apenas um parceiro reprodutivo. Então, animais monogâmicos, eles podem passar a vida toda juntos. Para esses animais, o que importa é a reprodução e a garantia da sobrevivência da espécie. E por isso que a monogamia pode ser um bom caminho para eles, né? Em populações pequenas ou dispersas, por exemplo, é mais vantajoso para um macho ele investir em uma relação monogâmica, garantindo então a reprodução, do que ele ficar procurando diferentes companheiras, correndo assim o risco de sequer chegar a copular um dia. Então, para eles é bom esse par fixo, né? E além dessas vantagens, para eles um par fixo também pode ser melhor porque pode cuidar melhor da prole, né? Então, em algumas espécies, os animais dividem as tarefas da criação para garantir a sobrevivência dos filhotes, como, por exemplo, o pinguim imperador, o cisne branco. E ao contrário da monogamia, né, a gente tem a poligamia, que seria a união reprodutiva entre mais de dois indivíduos de uma espécie. Então, no reino animal, a poligamia se refere à relação onde os animais mantêm mais de um vínculo sexual no período de reprodução. Então, embora que seja verdade que isso é mais comum, que seja mais comum, assim, as fêmeas compartilharem o mesmo macho, às vezes pode acontecer, né, o oposto. Então, pode acontecer de machos compartilharem de uma mesma fêmea. Como exemplo, a gente tem o diabo da Tasmânia, que tem esse comportamento de poligamia.
Aí a gente tem também a poliandria. A poliandria, ela é melhor de se explicar com exemplos, né? A gente tem o exemplo do Jassanã. O Jassanã, nessa espécie, a fêmea, ela domina um harém, né, composto em sua maioria por 4 machos. Ela defende o território de qualquer possível ameaça, enquanto isso o macho, ele cuida da prole e do ninho. Então, além do Jassanã, que tem esse comportamento de poliandria, o suricato também tem. No caso dos suricatos, a gente vai ter fêmeas que possuem também um harém, porém, o que acontece? Esses suricatos, eles vivem em grupos e dentro desses grupos tem fêmeas subordinadas, machos subordinados, machos dominantes e fêmeas dominantes. O que acontece? As fêmeas dominantes geralmente vão acasalar com os machos dominantes, e se em algum momento essa fêmea dominante se sentir ameaçada por uma fêmea subordinada, ela expulsa essa fêmea do harém dela, né, para não correr o risco de perder o domínio que ela tem sobre aquele harém, né? Então, esse seria alguns tipos de comportamento de poliandria. Nós temos também a poliginia. Na poliginia, seriam machos que se reproduzem com mais de uma fêmea, né? E é muito comum em mamíferos marinhos, onde pode ocorrer esse tipo de comportamento. E aí tem duas subdivisões dessa poliginia. A poliginia por defesa de recursos e a poliginia por defesa de fêmeas ou haréns. E o que seria essa poliginia por defesa de recursos, né? Seria a poliginia onde os machos eles têm que competir pelo controle reprodutivo das fêmeas. Essa competição gira em torno do estabelecimento ou da defesa de territórios. Já a poliginia por defesa de fêmeas ou haréns, os machos competem para o estabelecimento da classe de dominância, para mostrar quem ele domina e os outros têm que ser subordinados. E além desses comportamentos sociais e reprodutivos da espécie, a gente tem também diferentes processos de seleção sexual. E dentro desses diferentes processos de seleção sexual, a gente vai ter a seleção intrasexual, né, que ela também é conhecida por competição entre os machos, embora também, igual eu falei, a gente tem exceções, né, ela também pode ser observada na competição entre as fêmeas, porém é menos comum. Por isso o nome é seleção intrasexual, né? Então, nessa seleção intersexual, os machos eles vão competir diretamente pela fêmea, né? E o que acontece nessa seleção? Geralmente, os indivíduos que tiverem os ornamentos, que tiverem ornamentos, que a gente viu lá nos tipos de caractere secundário, né? E esses ornamentos de força conferem mais vantagem reprodutiva nesse processo de resolução de disputa entre esses machos, né? Essas disputas, elas podem ser geradas pela competição, né? E essas disputas podem ter um confronto direto entre os indivíduos, né? Que vai ser o uso agressivo desses ornamentos, que pode levar à morte do animal, ferimento, ou pode ser um confronto não agressivo. Como seria esse confronto não agressivo, né? Seriam disputas mais ritualizadas, né? Onde não vai ter o confronto direto. Vai ser usado, portanto, nesse caso, como dispositivo sinalizador entre os machos, os ornamentos, né? Para criar meio que uma hierarquia de dominância, sem a necessidade de danos ou morte. Essa disputa geralmente acontece de maneira branda ou por competição espermática. E o que é a competição espermática, né? São formas mecânicas de evitar futuras cópulas. Então, a gente tem, por exemplo, o exemplo da cópula prolongada. Isso eu dei o exemplo aqui dos machos de canídeos, né? Que eles permanecem presos a fêmeas pelo fato do seu pênis permanecer túrgido por um tempo. Por isso, ele fica lá preso a ela para que ele não tenha que ter competição espermática com outros machos, né? O que isso seria mais ou menos uma cópula prolongada. Ele garante ali que ela vai ter a prole totalmente dele. Outro tipo de competição espermática seria o tampão copulatório, né? Que ele é observado em aranhas da espécie Erenita multipuncta, né? Dos aranídeos. E nesse caso, o macho ele deixa um pedaço do seu palpo na abertura genital da fêmea, tornando então ela incapaz de copular com outros parceiros. Então, assim como o outro, ele vai garantir totalmente que aquela prole seja só dele. Além desses exemplos, a gente tem a manutenção do contato com a parceira, né?
Então, pós o acasalamento, coloquei como exemplo o macho da libélula, né? Ele fica segurando a fêmea no chamado tandem pós-copulatório, e ele fica lá até essa fêmea postular seus óvulos. Então, assim como os outros, ele também tem um jeito de garantir que essa prole seja totalmente sua. As fêmeas de muitas espécies, elas armazenam os espermatozoides antes da fecundação. Assim, os machos que possuem estruturas que permitem manipular esses espermatozoides, que ela já tinha copulado anteriormente, também têm uma vantagem seletiva nessa seleção intrasexual. Como, por exemplo, o caso da remoção dos espermatóforos. E como que acontece isso? Né? Eu coloquei aqui até uma imagenzinha ali. Os espermatozoides do último macho empurram os dois competidores para a região mais profunda do trato reprodutivo da fêmea, geralmente para longe do lugar onde vai ter a fecundação, e pela segunda que o macho ele utiliza o próprio pênis para fazer isso. Então ele vai empurrar os esporos que já tinha sido copulado por outro macho para longe do lugar onde vai ser a fecundação. Então, ele vai impedir que tenha a fecundação do macho anterior, e aí ele vai colocar o espermatóforo dele, né? E ele vai garantir, então, assim como todos os outros, né, que a prole seja totalmente dele. E aí, outro tipo de processo de seleção sexual seria o processo de seleção intersexual. O processo seria de escolha por parte do sexo limitante por membros do sexo oposto. O que seria isso, né? Sexo limitante pela escolha do sexo oposto. O sexo limitante geralmente vai ser a fêmea, porque como ela escolhe, ela que vai limitar se vai ocorrer ou não a cópula, né? E Fischer fala também que a preferência pode ser pelo controle genético e, portanto, ser objeto de uma combinação de seleção natural e sexual, assim como as características e ornamentos sendo preferidos, né? E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre o dimorfismo sexual, né? O dimorfismo sexual vai ser a diferença entre os machos e as fêmeas de uma determinada espécie. Isso pode ser a diferença nas características físicas e comportamentais que diferem um sexo de outro, como, por exemplo, o tamanho do corpo, a coloração das penas e pelos, a emissão de som. Essas diferenças podem ser tão sutis como a diferença de tamanho, no caso dos elefantes marinhos, que eu coloquei ali, né? O macho ele é bem maior do que a fêmea. Mas pode ser também diferenças menos sutis, né? Como chifres extremos, padrões de coloração, como o caso do pavão, né? Que ele é cheio de pena colorida, enquanto a fêmea ela só tem pena azul, é pequenininha. Então, a gente acha que não, ou não percebe, né? Mas o dimorfismo sexual ele é muito comum na natureza, né? E aí, será que essas vantagens, né, que a gente tem através dos caracteres secundários, elas vão além da reprodução, né? É uma indagação que a gente deixa aí. Bom, como a Chores disse, que a gente sempre tem perguntas, Darwin também se perguntava. Ele tinha uma pergunta que sempre atormentava ele. Pode passar, Bia. Essa pergunta, ela era referente à cauda do pavão. Ele não conseguia entender como que aquela cauda grande, pesada, que chama tanta atenção para predador, que gasta tanta energia daquele animal, seria algo interessante para a sobrevivência. Como que algo assim ainda era selecionado positivamente na natureza, e Darwin acabava se perguntando isso e via que a teoria da seleção natural não dava conta para explicar. Pode mudar. Bom, a ideia inicial, ela não era que a sobrevivência era dos mais fortes, a sobrevivência era dos mais aptos? Pode passar. A ideia inicial era isso, sim. É necessário que tenha força para se alimentar, que o animal tenha vitalidade, tenha saúde, tudo isso seria sobreviver. Porém, sobreviver não era tudo. Pode passar. Sobreviver não era suficiente para gerar descendência. Além de sobreviver, era preciso que o animal tenha o acasalamento, que ele tenha filhos, que ele cuide da sua prole, ou seja, era preciso que haja a reprodução. Então, era sobrevivência e reprodução era o essencial para o animal. E percebendo isso, entre outras coisas, que Darwin propôs a seleção sexual,
onde ele frisa, pode passar, onde que ele frisa que diferenças individuais que são herdadas na capacidade de escolher, de atrair, defender, competir por parceiros, isso influencia diretamente na quantidade de filhos que aquele animal pode ter. Mas, infelizmente, na época, por ele introduzir essa dimensão estética, dar muito poder à escolha da fêmea, essa ideia de seleção sexual acabou sendo rejeitada na época dele. Pode passar. E ele, ao observar o mundo natural como um todo, não era somente o pavão que possuía aquelas características que no olhar traria desvantagem para aquele animal. Ali na esquerda, tem como exemplo os pássaros do paraíso, que eles possuem essas caudas longas e que ela acaba prejudicando ele na hora de sobrevoar, prejudica ele na hora de se esconder de algum predador, ou até mesmo na hora de procurar por alimento. No centro também tem o vagalume, que ele pisca o seu abdômen, então ele acaba ficando bastante atrativo para a predação. Na direita também tem um outro pássaro, que é o tia de sangue. O macho ele possui essa coloração bastante avermelhada, e como ele é nativo da Mata Atlântica, que é bastante cor verde e marrom, esse vermelho acaba chamando bastante atenção. Então, para a seleção natural, tudo isso daqui seria algo desvantajoso, porém, para a seleção sexual, isso daqui é preciso. Pode passar. Então, diferentes membros da população, eles possuem variações individuais que são diferentes umas da outra. Então, eles usam de mecanismos especializados em atração e conquista. Um desses mecanismos seria o cheiro. Como exemplo aqui no centro, seria os lêmures, né? O macho, ele possui um tipo de odor que ele difere em épocas diferentes do ano. Na maior parte do ano, o líquido que ele solta, ele tem uma coloração verde e um fedor meio amargo para o olfato humano. E no período de acasalamento, esse odor acaba ficando mais frutado, um pouco mais floral e doce. Então, isso acaba chamando bastante a atenção das fêmeas. E na pesquisa, né, relacionada a esse animal, foi visto que esse odor estava relacionado à testosterona desse animal. Então, quanto mais jovem ele era, mais o odor era mais forte. E se a fêmea ela acaba se aproximando e sendo mais interessada no odor do certo macho, ele acaba tendo sucesso no acasalamento com ela. Pode passar. Como um outro mecanismo seria também a dança. Aqui na esquerda, como exemplo, tem o pássaro tangará, que eles fazem essa dança complexa no intuito de conquistar essa única fêmea. Os machos, eles ficam alinhados no galho, fazendo um voo vertical, ficando o primeiro, né, da fila, faz um voo vertical, ficando frente a frente para essa fêmea, voltando de ré para o fim da fila. Então, acaba continuando, dando continuidade para o segundo macho fazer o mesmo voo. O número de dançarinos, né, pode variar entre 2 a 8 pássaros. O tempo de dança pode chegar de 2 a 7 minutos. E essa apresentação ela acaba sendo encerrada quando o macho alfa ele faz um movimento rápido, acompanhado de um grito. Então, todos os outros machos eles ficam quietos, esperando a resposta da fêmea, e se caso ela consentir, ele pode copular com ela. Na direita, como um outro exemplo de dança, tem também os cavalos marinhos, onde o macho e a fêmea eles enrolam a sua cauda, juntando os seus troncos, fazendo essa dança que pode dar continuidade por até 8 horas ininterruptas, e após esse tempo a fêmea ela pode mudar o tom, mudar o corpo dela, mostrando para ele que ela aceita ele. Nisso há a copulação, mas nesse caso específico é o macho que acaba ficando grávido da fêmea, né? Ele que para os filhotes. Pode passar. Como outro mecanismo também de conquista seria os sons. Como já foi falado anteriormente, o som dos sapos, tanto os sapos, a rã, as pererecas, eles fazem sons para conquistar as fêmeas. O primeiro som seria um som mais de anúncio, entre outros sapos. O outro seria um som de briga, e o terceiro já é o som de acasalamento, onde eles se juntam na beira do rio, eles cantam, e a fêmea acaba escolhendo o parceiro que mais atraiu ela nesse som. Porém, claro que esse som ele pode atrair predadores noturnos, mas
tudo isso ainda é essencial para a reprodução, então acaba sendo mais atrativo a reprodução do que a predação. Pode passar. E aqui, como outros exemplos, também só por curiosidade, né, na esquerda superior seria os bowerbird, que os machos, eles são conhecidos por ser bastante arquitetos excelentes, né? Porém, eles usam esse talento dele somente para construir esse ninho em função da fêmea, de conquistar. Então, ele usa tudo isso somente para conquistar a fêmea. Eles constroem esses ninhos elaborados em formato de U, encontrando por gravetos, folhas, cascas de árvores, sementes. A fêmea acaba tendo preferência pela cor azul, então tudo que ele encontra nesse tom ele acaba trazendo para atrair ela, tanto como tampas de garrafas, canudos, flores, alguns tipos de cordões, então ele encontra para enfeitar o ninho. E também, além do ninho, eles também têm um tipo de dança, onde eles afofam as suas penas, eles fazem alguns tipos de som e fazem alguns pulos para frente e para trás, para atrair ela. Caso ela aceite, ela entra no centro desse ninho, eles copulam, porém, ela vai criar os seus filhotes em um outro ninho. Aqui na direita superior, também como exemplo, tem os gibões, que o macho, ele também canta para essa fêmea, para atrair ela, mas esse macho, ele pode ficar tranquilo, porque esses tipos de macacos, esses primatas, eles são monogâmicos, então, se ele conquista a sua fêmea, eles ficam juntos para o resto da vida. Na esquerda inferior também, como exemplo, tem os hipopótamos. O jeito deles acasalarem é um jeito diferente, porém um pouco mais nojento, porque o macho, ele pula nos estercos e com a sua cauda ele sai bater nos estercos para todos os lados. E caso esse resíduo acerte a fêmea, ela de certa maneira se sente lisonjeada por aquilo e ela aceita ele como parceiro dela. E na direita inferior, também como um exemplo, tem o pinguim Jintu, que a fêmea ela recebe um presente do macho. O presente é uma pedra, porém não é qualquer pedra. O macho ele pode passar horas e horas procurando na praia uma pedra com características específicas, onde ele onde ele mostra para essa fêmea, ele dá para ela como presente, e caso ela aceite essa pedra, ela aceita ele como parceiro dela, então eles acabam procriando e cuidando dos seus filhos. Pode passar. Bom, pessoal, com tudo que a gente falou aqui, a gente deu muita base para responder essas perguntas que a gente vai discorrer na nossa próxima reunião. E as perguntas são: há só vantagens na seleção sexual para a sobrevivência dos animais? A outra pergunta seria: quais são os 2 tipos de seleção sexual mais comumente encontrados? E com isso a gente fecha o nosso trabalho e agradece por todo mundo que conseguiu ficar até aqui. E a gente discorre sobre isso na próxima aula. Obrigada, gente. Obrigado pela atenção. E aí está nossas referências.